Olá, aqui é o Ricardo Novaes e eu quero falar hoje com você a respeito de qual é o principal conhecimento que um músico profissional precisa ter. E esse conhecimento, eu não vou fazer nenhuma enrolação aqui com você, é a leitura. A leitura, o domínio da leitura e da escrita musical. É com a leitura que a gente se liberta na vida. Saber ler. Um analfabeto ele tem muito menos possibilidade de alguma coisa. E quem domina a escrita musical é a mesma coisa. Você vai conseguir não apenas aprender novas músicas, mas também escrever, arranjar, transcrever, pegar uma música de piano, colocar para o violão, mudar de tom uma música, por exemplo, você reescrever uma melodia, e às vezes você nem precisa passar pela escrita para estar usando o conhecimento da escrita, porque dentro do conhecimento da escrita você amadurece os parâmetros musicais, como por exemplo altura, duração, de uma forma muito mais concreta. Então você passa a manipular estes conhecimentos, inclusive mentalmente. Você mesmo quando não está escrevendo, você já entende melhor o que que uma figura rítmica significa, o que que uma nota significa, o que que um acorde, como é que ele é escrito e como que você transpõe para outro tom. Eu costumo dizer o seguinte: quem não domina a escrita e a leitura é um motorista cego. Imagina você dirigindo uma estrada cego e alguém do seu lado fala: não, vira mais para a esquerda, mais para a direita, mais para a esquerda, não, 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 nem tanto, pum, até a hora que bate. Então isso é uma questão de consciência do músico. Quando a gente tem a escrita, a gente tem a consciência musical. E aí você passa a dominar. Então, por exemplo, você vê músicos aí excepcionais que sempre tocam de um jeito diferente. São músicos que têm uma capacidade de improvisar tão grande que eles nunca tocam duas vezes igual. Esses músicos são músicos que dominam tanto a escrita e a leitura que eles extrapolam o conhecimento. Eles extrapolam aquilo que eles conhecem porque eles conseguem criar variações. É um conhecimento já muito amadurecido. Você tem músicos aí como, por exemplo, Chet Baker, que é conhecido por não ter aquele conhecimento, como, por exemplo, o Miles Davis. O Miles Davis era um cara que eu estou falando assim, comparando dois trompetistas, né? O Chet Baker e o Miles Davis. O Miles Davis era um cabeção que sabia muito de música, teoria musical, e o Chet Baker ele pegava as coisas mais de ouvido. No entanto, quando a gente fala que não sabe nada de teoria, é comparando com o Miles Davis. Não é falar que o cara não sabe, porque ele conhecia também os parâmetros musicais e tudo mais. Os intervalos, ele tirava aquilo tudo no trompete de uma forma muito natural. Acontece o seguinte: muitas vezes existe um preconceito de que quem usa a partitura não está usando tanto o ouvido. E isso é uma mentira muito grande, porque é impossível um músico aprender partitura se ele não estiver usando o ouvido dele. Impossível. Aqueles sinaizinhos, eles têm que ter um significado musical. Do mesmo jeito que se você não estivesse escutando as palavras, você não aprenderia a escrever ou a ler as palavras. Você não ia conseguir juntar Lé com Cré sem saber, sem ter a escuta bem apurada. Então é a mesma coisa com a música. Para se aprender partitura, está o tempo todo ligado na percepção. É por isso que eu critico a palavra teoria, porque quando a gente pega a teoria apenas como um código escrito, quanto que é uma semínima, quanto que é uma colcheia e tal, nesse sentido a gente não está usando realmente a escuta. Então fica uma coisa muito distanciada da prática. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: para aprender partitura, o ouvido ele tem sempre que ser a sua ferramenta principal. Então, dito tudo isso, eu reafirmo: o principal conhecimento que um músico deve ter é a leitura e a escrita. E é por isso que eu lancei o INVIC, que é o curso Iniciação ao Violão Clássico. Eu quase tive a tentação de falar iniciação ou curso de leitura musical para violão, mas eu não fiz dessa forma porque o Iniciação ao Violão Clássico ele tem 4 cursos, sendo que um deles é o curso de leitura. Você tem também o curso de teoria, o curso de técnica e o curso de repertório. E eu vejo o seguinte: qualquer músico que utilize o violão de uma forma profissional, é importante que ele passe por essa formação, mesmo que seja básica, do violão clássico. Porque é dentro do repertório clássico que se encontram as peças mais didáticas, organizadas, de uma forma que a gente vai poder aproveitar. Se a gente vai só para o repertório popular, muitas vezes a gente não tem isso escrito, então a gente tem que rearranjar, e isso dá um trabalho muito maior. Ou seja, eu diria que o violão clássico é como se fosse o curso técnico do músico. O curso técnico não é aquele lugar onde você aprende as habilidades básicas para se fazer uma determinada função profissional. Então, é a mesma coisa com a música. A gente precisa ter habilidades para depois a gente poder aplicar no nosso ofício artístico, cada um com a sua criatividade, cada um com a sua cultura.
né? E o violão clássico ele tem esse aspecto de ser o conjunto de habilidades técnicas que a gente tem e a gente vai poder utilizar isso de qualquer maneira, em qualquer ambiente musical que a gente tiver. Inclusive, a gente vê muitos violonistas populares como Baden Powell, Yamandu, Juarez Moreira, tantos outros, eu não estou lembrando aqui agora, Marcos Tardelli, Ginga, que são músicos populares e que se utilizam do seu conhecimento clássico. O Baden Powell ele conta isso na sua biografia, né? Tem vídeo falando disso, onde que ele aprendeu a escola de Tárrega, só que ele aprendeu muito rápido, ele é um músico extremamente talentoso. Acontece que ele saiu daquela forma clássica de tocar e foi para a praia mais da criação, do música popular. Mas ele domina aquilo lá, domina a escrita, dominava, né, quando estava vivo. Então a gente, trazendo isso aí para a realidade, por isso que eu decidi chamar de iniciação ao violão clássico. E nesses 4 cursos, então, você tem essas bases que são fundamentais. Para homenagear aí esse lançamento desse novo curso Amigo Violão, eu quero tocar para você uma peça, uma música do Juarez Moreira, chamada Baião Barroco. Justamente, ele pegou aqui influências do barroco e colocou dentro da música popular. O Juarez Moreira, que é um músico que, depois de já ter muitas músicas lançadas e conhecidas, o José Lucena Vaz, que é um professor aqui tradicionalíssimo do violão clássico em Belo Horizonte, olhou para ele e falou: cara, tá muito legal suas músicas, a criatividade, a composição, a harmonia, mas a gente tem que trabalhar essa técnica sua. Então ele começou a estudar violão clássico. Então eu vou tocar aqui uma peça em homenagem ao Juarez Moreira, Baião Barroco.